Mais um vídeo gravado para a aula de revisão, a tão sonhada e esperada revisão para a N1, né. Então, conforme nós falamos na sala de aula, nós agora vamos, direcionar esse estudo para que possamos realizar uma avaliação de uma forma mais tranquila, tá certo? Começamos aí falando sobre diferenças entre direitos reais e direitos pessoais. Conforme falamos em sala de aula nessa semana, é de suma importância analisar a diferença de direitos reais e direitos pessoais, porque nós estamos estudando Civil 4. Então, para entender Civil 4, nós temos que entender também Civil 2, que é onde nós tratamos de direitos pessoais. A primeira teoria que vamos estudar aqui, que é a que diferencia entre direitos reais e direitos pessoais, é a teoria personalista ou unitarista. Então, como nós podemos identificar na palavra personalista, nós entendemos que vamos tratar de pessoas. Então, essa teoria defende a tese de que somente podem existir relações entre pessoas, entre sujeitos de direito. Há um vínculo pessoal entre o proprietário do bem e o sujeito passivo universal, e o objeto dessa relação é o bem. Então, essa teoria não é aceita pelo nosso ordenamento jurídico, ela não é a mais considerada pelos doutrinadores, porque quando se fala de personalista ou unitarista, nós estamos tratando de apenas uma relação. Então, nós estamos tratando de relação entre pessoas, tá? Até uma determinada pontuação, aquele ponto e vírgula do texto que está aí na sua tela, nós entendemos que essa teoria está correta. Defende a tese de que somente podem existir relações entre pessoas, entre sujeitos de direito. Quando a teoria começa a tratar de vínculo pessoal entre proprietário do bem e sujeito passivo universal, aí essa característica já é a característica da teoria dualista, da teoria que trata sobre direito real. Porque lá em direito real, nós falamos que a relação do sujeito é com a coisa, e é uma relação vertical, não horizontal, como é previsto no direito obrigacional, tá certo? Então, essa teoria, que é a teoria personalista, que é a primeira teoria da diferença entre direitos reais e pessoais, ela é uma teoria que não está sendo tão considerada, não é considerada pela maioria, a doutrina majoritária. Então, avançando aqui, falando sobre teoria realista, que é de direito real, ela consegue diferenciar tanto o direito real quanto o direito pessoal. Então, por essa razão, nós estamos falando de duas situações. Ela é considerada como dualista ou clássica. Aqui na teoria realista, trata-se do seguinte: defende a tese de que as relações jurídicas estabelecidas nos direitos reais são diferentes das relações jurídicas estabelecidas nos direitos pessoais. Ok. Nós temos aqui a independência do direito pessoal e do direito real. Nós temos aqui qualificações, classificações, características diferenciadas entre direito pessoal e direito real. Os dualistas dizem que a relação jurídica dos direitos reais não se estabelece entre pessoas, ok? Porque não existe vínculo obrigacional, ok também. A relação, então, é entre o sujeito e a coisa. Sim, quando eu desenho o boneco para vocês, é o boneco e a casa. Então, se eu tenho o boneco e a casa, eu tenho sujeito e coisa. No final aqui nós falamos, a relação que o proprietário tem para com o seu bem é uma relação de poder, de domínio, relação entre sujeito e objeto. De fato é isso. Então, essa teoria realista é a teoria mais bem aceita pelo nosso ordenamento e pela nossa doutrina, tá? E é aquele desenho que nós fazemos, boneco com boneco, direito obrigacional, direito pessoal, boneco e casa, direito real. No direito pessoal, eu tenho relação entre sujeitos apenas. Existe um vínculo, é um vínculo entre pessoas, através de um negócio jurídico. Agora, quando eu tenho o sujeito e a coisa, eu não tenho vínculo entre pessoas. Eu tenho vínculo entre sujeito e coisa numa relação de poder, numa relação de domínio. Quando aparece terceiros, que é sujeito universal indeterminado, aí sim, ele vai aparecer lá no direito real, né? Porque no direito real eu tenho uma característica de efeito erga omnes, coisa que não há no direito pessoal, tá ok? Isso nós batemos
em sala de aula, nós desenhamos em sala de aula, nós conversamos em sala de aula e mais à frente nós vamos apresentar um quadro comparativo entre direito real e direito pessoal, beleza? A teoria negativista ela não tem importância alguma, não tem relevância alguma para o nosso direito, porque ela não é aceita. Aqui na teoria negativista, ela afirma que não há diferença entre direitos pessoais e direitos reais, e que os direitos reais não passam de técnicas jurídicas para restringir comportamentos. Completamente errada. Nós sabemos que o direito pessoal ele é individual, né? Individual com relação ao direito real. Não há uma situação que misture essas duas interpretações, esses dois conceitos. No direito pessoal, eu trabalho na esfera da relação obrigacional entre as partes. No direito civil 2, e lá no direito real, nós trabalhamos no civil 4, é o que nós estamos estudando agora. Então, no direito pessoal, eu trato entre pessoas, eu trato entre partes. E no direito real, eu trato entre sujeito e coisa. As relações são completamente diferentes, com conceitos diferentes, inclusive exemplos diferenciados, e até no Código Civil nós temos previsão legal dentro de capítulos individualizados. Eu não tenho mistura de conceito. Então, eu também não posso dizer que os direitos reais não passam de técnicas jurídicas, tá? De restrição de comportamento. Pelo contrário, eu tenho o direito real, é um direito à propriedade, por exemplo, ela é limitada porque nós pensamos e analisamos em prol da coletividade. Então, por essa razão, a teoria negativista ela cai por terra, ela não é aceita mais pelo nosso ordenamento jurídico, beleza? Então, chegou aqui, ó. Nós fizemos um quadro comparativo, nós falamos em sala de aula, na aula de revisão, nós falamos em sala de aula quando nós estudamos direitos reais e direitos pessoais. Eu falo isso tanto em Direito Civil 2 quanto em Direito Civil 4, por quê? Porque lá no Direito Civil 2 eu tenho que entender muito bem o que é direito obrigacional e responsabilidade. Eu vou ter que estudar no Civil 2 a subrogação, a coisa incerta, a coisa certa, a obrigação de fazer, a obrigação de dar, a obrigação de entregar, a obrigação de pagar, enfim, eu tenho diversas situações de responsabilidades entre sujeitos que eu preciso entender o que é direito obrigacional e responsabilidade. E quando eu tenho uma relação entre sujeitos, eu tenho o direito pessoal, e ali eu gero vínculo jurídico entre as partes, coisa que eu não tenho vínculo jurídico entre as partes no direito real. Então eu preciso entender lá no Civil 2 a comparação entre direito obrigacional e direito real, e aqui no Civil 4 a mesma coisa, porque eu preciso reforçar o que eu entendo de Civil 2 e complementar com o que eu vou aprender de Civil 4. Então aqui eu tenho um quadro comparativo onde eu falo direitos reais, norma de ordem pública, porque eu respeito a norma de ordem pública no direito real. Agora, lá no direito pessoal, não. No direito pessoal, eu tenho normas dispositivas. É a tratativa entre as partes. Então, a manifestação de vontade das partes, no direito pessoal, se transcreve através de um contrato. Contrato é direito civil 3. Nós já vimos para chegar no civil 4. Tá? Então, toda negociação, por exemplo, em uma compra e venda, é uma relação e uma negociação de direito pessoal. Tá? O que o vendedor, por exemplo, determina, o comprador aceita. Então, eles estão realizando um negócio jurídico. E aquele negócio jurídico materializado num papel ou num contrato, ele é preenchido com normas dispositivas, normas de direito privado, como cláusula contratual. Tá? Então, há uma diferença aqui entre direito real, que é norma de ordem pública, e direito pessoal, que é norma dispositiva. Tá? Mais uma outra comparação que nós temos que fazer para diferenciar esses dois institutos é a imediatidade. Então, eu tenho a imediatidade no direito real, é aquela que eu estou na coisa, tá? Então, se eu estou na coisa, eu tenho uma posse imediata. E a diferença entre direitos pessoais é porque eu tenho a mediatidade. Através dessa relação obrigacional, eu vou ter um meio para adquirir a coisa. Então, eu não tenho a imediatidade no direito pessoal, e sim a mediatidade. O direito real, ele é permanente, ou seja, ele é eterno. E no direito pessoal, ele é transitório. Então, para eu
materializar uma situação, eu tenho que entrar numa relação obrigacional, realizar um negócio jurídico, gerar um vínculo jurídico entre as partes. Para que eu tenha vínculo jurídico, eu tenho que ter dívida ou débito, tá? E no momento que há o adimplemento dessa relação obrigacional, aí sim eu tenho o efeito transitório do direito pessoal, porque ele termina, ele é temporário, ele não é eterno. Então, para que esse direito pessoal ele termine, se rompa o vínculo jurídico, é necessário que haja o adimplemento, tá ok? Com relação ao direito real, ele é absoluto. Por que ele é absoluto? Porque ele surte um efeito erga omnes, é um efeito que vai ser contra todos, né? Ou seja, a partir do momento que eu passo a ser proprietário de uma coisa, e o meu nome está na escritura do imóvel, no RGI do imóvel, como proprietário, a partir do momento que o tabelião assina, carimba e registra, surte-se o efeito erga omnes. Ele é um efeito oponível contra todos. Ele vai servir para garantir e assegurar o direito de propriedade daquele sujeito com relação à coisa. Já no direito pessoal não há, não tem efeito erga omnes. Ele é relativo, ele não é absoluto. E ele é entre partes, ele é interpartes. Tanto é que ele tem uma relação horizontal, não é uma relação de poder. Já no direito real tem uma relação de poder, ele é absoluto, ele é vertical. Tá? Essa é a diferença. No direito real, eu tenho a previsão de números clausos. Já no direito pessoal, eu tenho a previsão de números apertos. Números clausos é um rol taxativo. Se você pegar o Código Civil e ler o artigo 1225, eu vou encontrar dois direitos reais. Então, lá tem propriedade, uso, fruto, emissão provisória na posse. Então, eu tenho a previsão de rol taxativa do que é direito real. Já no direito pessoal, não. Eu tenho um rol exemplificativo, que é completamente diferente do que é previsto nos direitos reais. No direito real, nós temos o jus in ré. O que é isso? É o direito à coisa. E lá no direito pessoal, eu tenho o jus ad rem, é o direito a uma coisa. O objeto no direito real é a coisa. Então, a própria coisa é o objeto, porque eu estou tratando de uma relação entre o sujeito e coisa, então o objeto principal é a coisa. Já no direito pessoal, não. O objeto principal é a prestação. Lógico, eu tenho que pagar as prestações para adimplir a relação obrigacional e, por fim, atingir o seu objetivo. Então, lá no direito pessoal, o objeto é a prestação e no direito real, o objeto é a coisa. No direito real, há o direito de sequela e no direito pessoal, o patrimônio é a garantia. O que é o direito de sequela? Quando eu deixo um imóvel assegurado devido a algum motivo, dependendo do caso concreto, e essa pessoa que cuida desse imóvel negocia e vende, existe uma sequela nessa negociação. O direito de sequela vai assistir direito a quem é o proprietário para que ele busque esse patrimônio, para que ele busque esse bem que é de sua propriedade. Isso efetivamente eu não vou colocar na prova. O que eu vou colocar na prova para que vocês prestem atenção é justamente essa diferença dos direitos reais com os direitos pessoais como um todo. É a interpretação de que realmente existe uma individualidade no direito pessoal e uma individualidade no direito real. Há divergência doutrinária que mesclam os dois conceitos? Sim, sempre vai haver divergência doutrinária no direito civil, tá ok? Agora, no direito pessoal, por que o patrimônio é uma garantia? Tá? Não é obrigatório fazer constar no contrato de compra e venda, por exemplo, que A ou B possuem um patrimônio, até porque o patrimônio de cada parte está envolvido no negócio. É a garantia, porque se não há o pagamento da prestação no decorrer dos prazos estipulados no contrato, o prejudicado ajuizará uma demanda judicial. Essa demanda judicial vai chegar num determinado momento de sentença e na fase de cumprimento de sentença, o devedor vai responder pelas prestações em atraso com o seu patrimônio, através de uma penhora, através de um bloqueio de bens móveis ou imóveis, tá certo? Então, por essa razão, o patrimônio sempre vai ser a garantia no direito pessoal. Nós temos aqui essa figura da obrigação próprio terreno. O que é uma obrigação próprio terreno? Ela vai surgir lá no direito real.
Por que no direito real? Porque a obrigação próprio terreno, ela já é a intervenção total do poder público na relação entre o sujeito e coisa, e a obrigação próprio terreno, ela sempre vai acompanhar a coisa. Por isso que ela é próprio rem. A responsabilidade e a obrigação pelo pagamento é do sujeito, que é o proprietário do imóvel. Então, há doutrinadores que dizem que eu tenho na obrigação próprio terreno a reunião de dois tipos de direito, o direito pessoal e o direito real. Trata-se de uma obrigação, o direito pessoal, e em razão de uma coisa, que é o direito real. Tem total sentido, porque quando eu falo de obrigação, eu tenho que ter uma relação de responsabilidade. E quando o sujeito adquire a propriedade de uma coisa, ele tem que ter a obrigação da responsabilidade do pagamento da obrigação próprio terreno, que é o IPTU, no caso de um bem imóvel, que é o IPVA, no caso de um bem móvel. Ambos os impostos são garantidos, são trazidos pelo Código Tributário Nacional. Tá? O direito tributário rege as obrigações próprio terreno. Lógico, a obrigação próprio terreno pode ser passada para o locatário? Com certeza, através de um contrato de locação, uma cláusula que responsabilize o locatário para o pagamento do IPTU, que seria de direito do proprietário, e obviamente que tem que estar previsto no contrato de locação. Fechado? Então encerramos aqui essa parte de obrigações próprio terreno. Em concurso público, obrigação próprio terreno por acompanhar a coisa, ela é considerada como obrigação ambulatória ou ambulatorial, tá certo? Então aqui eu coloco mais um quadro comparativo entre direitos reais e direitos obrigacionais, né? Um quadro comparativo que dá uma outra ótica sobre a situação, e aqui nós vejamos, no direito real, nós temos a incidência sobre a coisa, independe de cooperação, a teoria realista e a teoria personalista aparecem no direito real? Óbvio que aparece. Se eu estou falando de teoria realista, eu falo de direito real, completamente direito real. Lá há a identificação do que é direito pessoal e do que é direito real, com as suas especificidades, ok, não há problema, essa teoria é mais adequada. Agora, quando eu falo de teoria personalista, há uma mistura na interpretação, porque ele entende essa teoria que há uma relação obrigacional entre os sujeitos e também entre sujeitos mais o sujeito indeterminado, o sujeito passivo indeterminado universal, e também prevê a relação do sujeito com a coisa. Então, é um pouco confuso, traz direito real e também traz direito pessoal, tá? Os direitos reais têm caráter perpétuo, é limitado, obviamente, porque não pode haver intervenção ou prejuízo a terceiros, tá? Então, por essa razão, o direito real é limitado. E tem o efeito erga omnes, que é contra todos e vai assegurar a propriedade do imóvel. Já no direito obrigacional, não. Ele incide sobre uma prestação, que o objeto lá é a prestação. Há a cooperação de sujeito passivo, porque, óbvio, está havendo pagamento, está havendo a cooperação. O sujeito passivo determinado ou indeterminável, ou melhor, determinado ou determinável. O caráter é transitório, porque tem o adimplemento termina essa relação. É ilimitado e o efeito é inter partes, completamente diferente dos direitos reais, beleza? Conceito de posse. Então, nós superamos aqui a parte inicial de direito obrigacional e direito real, chegamos aqui no conceito de posse. É muito importante vocês entenderem posse, porque nós temos três teorias da posse. A primeira teoria, nós falamos de subjetiva ou subjetivista. A segunda teoria, nós tratamos da questão objetiva ou objetivista. E na terceira teoria, nós falamos de função social da posse, como nós podemos falar também sobre função social da propriedade, como nós podemos falar também sobre função social dos contratos. Quando eu falo de função social, eu tenho que trazer o impacto que essa relação traz à coletividade, à sociedade. Então, é óbvio que eu tenho que falar sobre impactos positivos, porque se eu tiver negativo, eu vou ter a limitação do meu direito de posse. Então, a posse, com um dos conceitos para a posse, é um domínio fático que a pessoa exerce sobre a coisa. Então, quando eu trato de domínio fático que a pessoa exerce sobre a coisa, eu estou lembrando de detenção, tá? Da maneira que eu pego esse celular, eu tenho domínio fático sobre a coisa, que eu exerço sobre a coisa.
aqui, móvel. Então, para a teoria subjetivista, a classificação da posse é o domínio fático. Além disso, eu tenho a vontade de ser dono e a gente vai estudar um pouquinho mais à frente, tá? A posse detém um caráter híbrido e para a doutrinadora Maria Helena Diniz, a posse é um direito real como desdobramento de direito de propriedade. Total sentido no que ela fala, porém, o que é previsto no Código Civil não é isso, né? O doutrinador Pablo Stolzen diz que a posse é coisa, a posse não é direito real, a propriedade é direito real, porque se você observar o artigo 1225 do Código Civil, por ser um rol taxativo, eu tenho a previsão do que é direito de propriedade, e a posse não está prevista nos incisos do artigo 1225, tá? Eu tenho números clausos, eu não tenho números apertos. Então, lá no artigo 1225, eu tenho propriedade como direito real. E se eu pegar o artigo 1191 do Código Civil, eu vou encontrar o conceito de posse, e nesse conceito de posse está previsto dentro de um título do Código Civil, onde está previsto o direito das coisas. Então, de forma legal, nós não encontramos no rol taxativo a posse como direito real, e sim a posse, no artigo 1196, como direito das coisas. Mas, a partir de junho ou julho, não me recordo bem, de 2023, houve a inserção do inciso 14 no artigo 1225. O que quer dizer o inciso 14 do artigo 1228? Ou melhor, 1225. Quer dizer a inclusão da emissão provisória na posse como direito real. Então, se eu tenho emissão provisória na posse, eu tenho direito à posse. E a posse, segundo a teoria objetivista, ela é fática e ela é de direito. Ou seja, ela é direito e ela é fato. Ou ela é fato e ela é direito. Então, por essa razão, entrou-se a interpretação de que posse é um direito real. Isso cabe a você, que vai fazer a nossa avaliação, caso surja uma questão nesse tema, entender que para alguns doutrinadores posse é direito real, para outros doutrinadores posse é direito das coisas, e obviamente que no rol taxativo a palavra posse não aparece, porém, após junho ou julho de 2023, posse entra como emissão provisória na posse como direito, tá? Então a gente vai avançar, trabalhar as teorias explicativas da posse. E na primeira teoria, que é a teoria subjetivista ou subjetiva, tratada por Savigny, né, defendida por Savigny, diz que a teoria subjetiva é a junção do corpus, que é a detenção física do bem, e do animus domini, que é o elemento subjetivo, é a vontade de ter a coisa como sua, pois o entendimento é de que a posse é um fato e um direito. Beleza, eu tenho a posse, eu tenho o corpus, detenção física da coisa, mais a vontade de ser dono. Então, para eu ter posse, eu tenho que ter a vontade de ser dono sob a ótica da teoria subjetiva ou subjetivista. Então, para a teoria subjetiva ou subjetivista, podemos considerar que o locatário ou comodatário não seriam possuidores, a não ser que haja uma intenção de tornarem-se proprietários. Então, nessa questão da posse, o locatário realmente, pela teoria subjetivista, ele é detentor e não possuidor, porque não tem vontade de ser dono, tá? Então, essa teoria não é considerada como tão importante, não tem uma importância para o nosso direito, porque o ordenamento aceita apenas a teoria objetiva ou objetivista, que é defendida por Ehring. Então, essa teoria é apenas o corpus, ou seja, exercício de fato dos poderes sobre a coisa. Entende-se que a posse é um direito, todavia não é a detenção física da coisa, mas a conduta de dono. Então, aqui, na segunda teoria, que é a teoria objetiva ou objetivista, eu tenho a posse não como a detenção física da coisa, tá? Eu tenho a posse como um direito. Não há de se falar em detenção física da coisa, mas sim a conduta de dono. Então, eu posso trazer como exemplo, né, posse igual a corpus, eu posso trazer, por exemplo, aqui, um contrato de locação.
Porque o contrato de locação limita os direitos do locatário, limita os direitos do locador. O locador não pode entrar a hora que quiser no seu imóvel. O locatário não pode dispor da coisa que é do locador. Então, por essa razão, existe uma limitação para ambas as partes e a locação ela não consegue comprovar a vontade de ser dono, porém, consegue comprovar a conduta de dono, não a vontade de ser dono. Então, essa teoria é uma teoria bem aceita no nosso ordenamento jurídico. Eu passo batido aqui pela terceira teoria, que é a teoria da função social, que nasceu por Raymond de Saliers, porque houve um desenvolvimento e uma tratativa melhor com relação ao termo posse. A função social da posse, ela pode ser também função social da propriedade, função social do contrato, mas a função social da posse, ela trata do impacto que aquela relação tem perante a sociedade. Lógico que nós estamos trabalhando o impacto positivo, mas se tiver um impacto negativo, vai haver restrição do direito de propriedade de alguma maneira ou a restrição do direito à posse, tá? Passando sobre isso, nós temos aqui o artigo 1208, que trata do seguinte: não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância, assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou clandestinidade. É um artigo que cai em concurso público, há uma interpretação sobre esse artigo de algumas maneiras e a forma mais correta para entender o fundamento desse artigo é: não confie na mera permissão na tolerância com relação ao seu patrimônio. Porque para provar que houve mera permissão ou tolerância, precisamos de prova documental, prova testemunhal, o desdobramento é muito grande. Então, para assegurar o seu direito à propriedade, né, para proteger o seu patrimônio, o mais recomendado seria a elaboração de um contrato de comodato. É uma espécie de contrato de empréstimo para que o possuidor não se configure como que descarte, na verdade, esse contrato vai descartar a intenção do possuidor em ser proprietário daquela coisa, tá? O contrato de comodato, por exemplo, elimina totalmente a possibilidade de que aquele possuidor queira ser dono. Então esse é que é o cuidado. Por mais que o artigo 1208 preveja não induzem a posse os atos de mera tolerância ou de mera permissão ou tolerância, não vamos arriscar. Aqui, permissão é prévia e expressa, e a tolerância é posterior e tácita. Tá? Então, não vale a pena seguir à risca o artigo 1208, se caso cesse os atos violentos ou a clandestinidade, ele vai passar a ser induzido na posse, sim, e provavelmente, se ele tiver uma intenção de ser proprietário daquele lugar, ele vai ter condições de ajuizar uma ação de uso capião em razão da sua posse mansa, pacífica, ininterrupta, duradoura, com ânimos domine, já que não há um contrato para inibir essa vontade de ser dono, tá? Então, há um debate muito rico com relação ao artigo 1208. Eu conversei com vocês em sala de aula sobre isso, né? Sobre o erro que eu cometi em colocar uma questão dessa na prova de concurso e não avaliar o posicionamento da banca, né? Houve uma discussão muito grande com relação a essa questão. Em concurso grande, se não me falha a memória, acredito que foi magistratura, não do estado de Rondônia, mas não me lembro do lugar. Mas esse concurso ele foi um concurso de alta representatividade e lá constava direitos reais, pô, direito das coisas. A matéria de Civil 4, que a gente estuda aí toda semana na faculdade. Por isso que eu sempre repito, galerinha, galerinha, Senhor Jesus de Nazaré, Senhor meu Pai eterno, prestem atenção nas coisas que eu falo, porque a gente não trata apenas de questões do nosso planejamento de aula de graduação. É necessário falar de concurso público, é necessário apresentar para vocês o mercado e dizer como acontecem as coisas na prática, que é a minha rotina do dia a dia como advogado, e como acontece isso na prática na rotina de concurso público. Isso cai em concurso público, tanto na OAB, quanto magistratura, quanto procuradoria da Fazenda, quanto defensoria pública, quanto fiscal. Então, existem concursos públicos que pegam pesado nessa questão de posse e propriedade, tá?
Classificação da posse. Eu vou passar um pouco rápido, porque nós batemos muito em sala de aula. A posse ela pode ser direta, ela pode ser indireta, ela pode ser clandestina, ela pode ser violenta, ela é imediata ou pode ser imediata. Quando eu falo de posse direta e imediata, é o locatário na locação, porque ele está na coisa. Quando eu falo de posse indireta ou imediata, é o locador que alugou aquele imóvel. Então, o locador ele está fora. Ele tem a posse indireta ou imediata. Aqui eu trago um quadro comparativo entre direta e indireta, tá? Posse justa é aquela que não apresenta vício, posse injusta apresenta vícios de violência, clandestinidade ou precariedade. Posse violenta ou violência ou grave ameaça, é como se fosse um crime de roubo. E a posse clandestina é obtida sorrateiramente, como se fosse um crime de furto. E a posse precária é quando tem que devolver e não devolve no prazo, então é como se fosse um crime de apropriação indébita, fica além do prazo. Posse contra a boa-fé, né? São os princípios da eticidade, sociabilidade e operabilidade. Conversamos muito em sala de aula sobre boa-fé subjetiva e boa-fé objetiva. Os princípios básicos de que nós temos que entender o que é boa-fé subjetiva e boa-fé objetiva é que a boa-fé subjetiva é um estado psíquico, né? É um estado psíquico que a pessoa age por emoção, age por ignorância ou desconhecimento, tá? E age por cultura. Mas, na verdade, aquele ato praticado por esses sujeitos são atos nulos ou anuláveis. São contrários ao nosso ordenamento jurídico. Eu cito o exemplo de casamento putativo, que seria um casamento imaginário, mas aquelas pessoas que casaram acham que está surtindo efeito e na realidade não está, tá? Então esse casamento a gente costuma falar de casamento entre familiares, irmãos, filha e pai, pai e filha, mãe e filho, irmãos, enfim. É um tipo de casamento que é putativo, não é previsto no nosso ordenamento jurídico, tá? Ele é suscetível de anulação, ele é anulável. Então, esse tipo de situação se chama boa-fé subjetiva. Já a boa-fé objetiva é o contrário, é uma exigência de conduta leal, está prevista num contrato, com deveres, obrigações, são questões de negócio jurídico, tá? Então, a diferença entre boa-fé subjetiva e boa-fé objetiva está na questão psíquica, está na questão direcionada a deveres inerentes a qualquer tipo de negócio jurídico, tá bom? No contato que eu tive com vocês em sala de aula, eu senti que houve uma assimilação boa dessa parte do conteúdo. A presunção prevista no artigo 1201 é de boa-fé subjetiva. Então, é de boa-fé a posse se o possuidor ignora vício ou obstáculo que impede a sua aquisição. Então, não há vício que impeça a aquisição da coisa. Tá? Parágrafo único. O possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé, salvo prova ao contrário, ou quando a lei expressamente não admite esta presunção. Então, nós estamos falando do artigo 1201 referente à boa-fé subjetiva. É aquela boa-fé do desconhecimento, é a boa-fé psíquica. Eu coloco ali embaixo posse de má-fé. A posse de má-fé é quando alguém sabe do vício, mas mesmo assim pretende exercer o domínio fático sobre a coisa, a nunca possuir um justo título. Então, comparando a posse por boa-fé e a posse por má-fé, em tese, a posse de boa-fé tem um contrato e a posse de má-fé não tem um contrato, não tem o justo título. Nós podemos interpretar contrato como justo título, tá? Posse quanto ao título. Posse com título, que é o contrato de locação, e posse sem título, quando alguém acha um tesouro. Posse quanto ao tempo. Nova, menos de 1 ano e 1 dia. Velha, mais de 1 ano e 1 dia. Posse quanto aos efeitos. Posse ad interdicta. Nós trabalhamos a posse ad interdicta, identificando que a posse ad interdicta é o interdito proibitório, né? Então, se eu tenho interdito proibitório, eu tenho 3 espécies de ações possessórias que protegem a sua posse.
Então, nós vamos dizer que nós estamos trabalhando aqui a interditos possessórios, que são a ação de manutenção da posse, quando há turbação e a pessoa que está na posse quer continuar na posse. Ela quer repelir a injusta agressão que a turba. A ação de reintegração da posse é quando o possuidor é posto para fora e ele quer retornar, é posto de forma injusta. Então, ele ajuiza uma ação de reintegração da posse em razão do esbulho. E há o interdito proibitório, quando existe uma ameaça iminente, né, a pessoa que está na posse quer repelir essa injusta agressão, ajuizando uma ação de interdito proibitório. É uma ação preventiva, tá? Aqui eu falo do esbulho, falo da turbação, nós já estudamos sobre isso. Posse ad uso capione. Eu posso usar a uso capião como um meio de defesa da posse. Eu contei para vocês que o meu primeiro processo foi uma ação de uso capião e lá eu protegi a posse das minhas clientes. Então, quando eu protejo a posse com uso capião, eu levanto uma fumaça do bom direito para que o juiz interprete e fale assim: olha, esse sujeito pode ter o interesse pode ter o direito de usucapiar esse imóvel. Então, por essa razão, a ação de despejo fica suspensa até eu analisar a documentação e julgar o mérito da ação de usucapião, completamente justo para não ter prejuízo ao sujeito. Então, pode-se dizer que a ação de usucapião também é um meio de defesa da posse. Alguns doutrinadores podem dizer que não, tá? Então, eu falo aqui, a propriedade é uma titularidade formal. Tem que haver um documento, né, uma escritura. Características, uma vez titularizado o direito de propriedade, ele será o direito de propriedade é absoluto, porque ele é efeito contra todos e tem o efeito erga omnes. Ele é exclusivo, porque presume-se a plena exclusividade, até que prove o contrário. Ele é perpétuo e irrevogável, ele vai até o final da vida do seu proprietário, tá? Aqui eu coloco em regra, o direito de propriedade não se extingue pelo não uso ou pela não fruição do bem, isto é, a inércia não extingue o direito. Para isso, deve haver uma relação jurídica contrária. Ele é elástico, né? O direito de propriedade, ele é distendido e contraído. Então, o proprietário está no imóvel, aluga o seu imóvel. Enquanto ele está no imóvel, ele tem a posse plena. A partir do momento que ele sai do imóvel, ele passa a ter a posse elástica, porque ele estava dentro, sai e depois volta. Então, nessa medida dele sair do imóvel e alugar para alguém, ele está transferindo direitos de proprietário para esse alguém. E quando alguém devolve o imóvel, esses direitos de proprietário voltam para o real proprietário. Por isso que ele é elástico. Ele vai e volta. Tá certo? Ele é pleno, porque basta o proprietário estar na coisa. Então, ele tem posse direta, posse imediata e é proprietário. Por isso, ele é pleno. E a propriedade e a posse estão previstas no Código Civil, ou melhor, na Constituição Federal. Por isso que eu trato como direito fundamental. Restrições ao direito de propriedade acontece? Com certeza. Como acontece? Caso haja uma violação do interesse da coletividade, né? Por exemplo, a produção de lixo tóxico, barulho depois do horário permitido, aí eu estou violando o direito dos vizinhos, né? Estou violando o direito da coletividade. Então, há uma restrição no meu direito de propriedade, em razão de situações que eu posso, inclusive, afetar a natureza, tá ok? Ação reivindicatória. Nós colocamos no quadro essa semana, falando que a ação reivindicatória reivindica a propriedade, não reivindica a posse. Então, ela não pode ser usada como uma ação de defesa da posse. Ação reivindicatória, ação petitória, não vamos tocar nesse assunto agora, porque vamos falar dessas espécies quando tratarmos de propriedade. Meios de defesa da propriedade, a gente acabou de falar, falamos da manutenção, da reintegração e do interdito proibitório, falamos de turbação, esbulho e ameaça à posse, tá? Então, fechamos aqui 39 minutos, passamos do prazo que eu havia programado, mas eu achei importante essa revisão, tá? Justamente porque a ideia é memorizar, é entender fundamento e realizar uma prova tranquila, tá? Então, eu agradeço aí a atenção de todos. Vamos estudar esse final de semana com tranquilidade. A prova vai estar com questões de concurso, porém vocês vão conseguir resolver porque toda a matéria foi dada em sala de aula.
tá certo? Então, com muita tranquilidade, bora estudar. Muito obrigado, até a próxima e vamos para cima.